tópicos especiais, né? Vamos ver hoje alguma coisa, vamos começar a ver como é que funciona a legislação militar, né? Então é motivo de muito interesse sempre de vários colegas tratarmos exatamente desta matéria, deste tema, que é a legislação militar, né? Nós sabemos que os militares, nós temos dois tipos de militares. Os militares federais da União, a chamada as Forças Armadas, composta aí pela Marinha, que é a mais antiga, depois nós temos o Exército, e depois nós temos a mais nova, a caçula, que é a Aeronáutica, né? Regulada aí pela Lei 7.565, a lei que regula a Força Aérea Brasileira, né? Que recebeu aí uma atribuição especial na Lei 9.614, que é a lei do abate, ou seja, a lei que autoriza, uma vez que dado tiro de aviso, né, pode, inclusive, uns aviões da Força Aérea Brasileira derrubarem os aviões aí que não forem identificados ou não responderem aos comandos, né? Lei 9.614, a lei do abate. Isso é apenas uma dica do que nós iremos ver nesta aula. A justiça militar, na verdade, ela julga os crimes militares, nem só os crimes militares, aí é que vem a novidade. Muitas pessoas ainda pensam que a justiça militar, a competência da justiça militar, que é composta e organizada nos termos do artigo 122 da Constituição Federal, artigo 122 da Constituição Federal, nós temos lá a justiça militar, a composição da justiça militar, né? E essa justiça militar é a justiça mais antiga que nós temos no país, é a justiça que tem mais tempo de atuação, desde 1808, desde a chegada da família real no Brasil. Então, pouco depois da família chegar no Brasil, a família real, aí nós tivemos a criação da justiça militar, não é verdade? Naquele tempo nós tínhamos 4 poderes, tínhamos o poder moderador, né, que era o poder do governador, do imperador na época, tínhamos o poder legislativo, executivo e judiciário, mais o poder moderador. Então nós tínhamos aí uma ênfase militar muito grande, e por isso o surgimento, a criação da justiça militar, né, que hoje nós temos lá no artigo 122 da Constituição Federal e seguintes, como nós veremos daqui a pouco. Então veja que a justiça militar, ela é uma justiça especializada e não especial como se pensa, né? Ela é uma justiça especializada ao lado da justiça eleitoral, do artigo 118 da Constituição Federal, ao lado da justiça trabalhista, do artigo 111 da Constituição Federal. A justiça militar é uma justiça especializada. E assim uma justiça diferente. Por que uma justiça diferente? Porque é uma justiça que ela sobrevive, inclusive, à guerra. Ela vai à guerra, não é verdade? Nós temos aí o Código de Processo Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1002 de 1969. Nós temos aí o Código de Processo Penal Militar e temos o direito militar material no Código Penal Militar, no Decreto 1001 de 69. Então vejam que o direito material militar, ele está no Decreto 1001 de 69. E o direito substantivo, o direito formal, o direito processual militar, está no Decreto 1002 de 1969. Eles foram criados aí à luz da Constituição de 67, né? E a Constituição de 67, ela previa, inclusive, a pena de morte, né? Nós tínhamos lá no artigo 150, parágrafo 11, artigo 150, parágrafo 11 da Constituição Federal de 67, nós tínhamos a previsão da pena de morte, né? Ela foi instituída pelo ato institucional número 11, né? Aliás, número 14, ato institucional número 14 de 69, e ela está até hoje, né? Até hoje ainda tem essa pena de morte, no artigo 56 do decreto 1002
de 69. Então veja que nós tínhamos aí o ato institucional número 14, né? Se fala muito no ato institucional número 5, que foi um ato institucional que trouxe aí, como se fosse hoje, por exemplo, pegar a Constituição Federal, pegar o artigo 5º e rasgar, né? E naquele tempo nós tínhamos também vários atos institucionais, e o ato institucional número 14 é o que trouxe a pena de morte. Tomara que não tentem voltar com esse ato institucional número 14 de 69. Então veja que nós tínhamos aí lá no artigo 150, parágrafo 11, essa pena de morte que é prevista hoje no artigo 56 do Decreto-Lei 1002 de 69, e o artigo 57 que tem que ter um prazo aí de 7 dias para que o presidente homologue, né, concorde com essa pena de morte. Senão, se o presidente não se manifestar, aí haverá a execução. Então veja que nós tínhamos aí a pena de morte, e temos até hoje, mas essa pena de morte, como está lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, na linha A, artigo 5º, inciso 47, a linha A, ela só pode ocorrer por fuzilamento, né, para não humilhar, então era por fuzilamento, era previsto, inclusive, esse formato, né, fuzilamento com os olhos vendados, corretamente trajado e tal, para não sofrer a humilhação, né? Então nós temos isso também lá no artigo 56 do Código de Processo Penal, e tínhamos lá no artigo 150, parágrafo 3º, e na instrução normativa número 14 de 1969. Então a Constituição de 69, ela trouxe, e isso foi revogado depois pela emenda constitucional número 11, à Constituição de 69, né, foi revogada a pena de morte nesse caso, aliás, os atos institucionais, a pena de morte continuou, né, e continua até hoje. Basta ver, como eu disse, o artigo 56 do Decreto 1002 de 69. Certo? Então veja que nós temos aí alguns resquícios ainda daquele tempo lá de 1808 em diante, onde foi criada a Justiça Militar, né? A Justiça Militar tem 33 ministros, né? Realmente é grande lá, e a grande grita é exatamente essa, que não há tanto trabalho, mas assim, na verdade há vários julgamentos. O problema maior aí, né, é que a Justiça Militar só se destina a julgamento, a competência da Justiça Militar, como está no artigo 122 da Constituição Federal, é exclusivamente penal, é privativamente penal, ou seja, a Justiça Militar, ela trata de crime militar. Crime militar, o que é um crime militar? Primeiro tem que saber o que é um crime, não é verdade? Não existe uma definição legal para crime, né? A não ser lá nas exposições de motivos do Código Penal, mas temos aí o crime como toda ação típica, antijurídica e culpável, né? Então, ação ou omissão é um fato, pode ser uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. Ela é típica quando ela tem uma conduta prevista na lei, aí nós temos aí uma conduta, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal, nós temos várias condutas, por exemplo, artigo 209 do Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei número 101 de 69, é lesão corporal, está lá no artigo 129 do Código Penal, né? Temos aí condutas que estão, por exemplo, o artigo 205 do Decreto 1001 de 69, está no artigo 121 do Código Penal, e assim vai, né? Crimes de desobediência, por exemplo, lá do artigo 330 do Código Penal, nós temos no Código Penal Militar, lá no artigo 299, e assim vai, peculato do artigo 312 do Código Penal, nós temos lá no artigo 303 do Decreto-Lei 1001 de 69, e assim nós veremos outros. Também veremos que há alguns crimes que não estão, né? O artigo 178, lá do Código Penal Militar, deserção, por exemplo, não tem, na verdade, deserção não tem no Código Militar, no Código Penal comum, Código Penal brasileiro, né? Artigo 175, aliás, 157, quando um inferior bate num superior. Então é crime quando o inferior bate no superior,
né, agride o superior. Então nós temos isso no artigo 157, não tem no Código Penal brasileiro. O artigo 175, que é o contrário, é o superior que agride o inferior, também não existe no Código Penal. Temos vários crimes aí, por exemplo, pederastia, no artigo 235 do Código Penal Militar, não tem no Código Penal brasileiro. Inclusive, o STF aboliu esse termo pederastia por ser um termo pejorativo, porque é um crime que acontece, né? É um crime que acontece quando há carinhos demais entre os militares, na verdade, há excesso de carinhos, né? Mais ou menos como era aí o atentado violento ao pudor, o antigo artigo 214, lá do Código Penal, não é verdade? Então nós temos 213, temos o crime de estupro, e tínhamos o 214, que foi abolido aí, não é verdade, pela lei 12.015. Então nós passamos a ter aí alguns crimes que não estão no Código Penal brasileiro. Alguns crimes que são exclusivamente de militares e, por isso, crimes militares, não é verdade? Mas mudou muita coisa aí. Nós temos duas fases. Nós temos a fase até 2017 e a fase depois de 2017. Então nós vamos ver aqui dois direitos militares. O direito penal militar antes de 2017, do dia 16 de outubro de 2017, e o direito militar após o dia 16 de outubro de 2017, com a Lei 13.491. Então, a Lei 13.491 modificou totalmente o direito militar. Então, a partir do dia 16 de novembro de 2017, com a publicação da Lei 13.491, nós passamos a ter um novo direito militar. Então nós vamos ver exatamente o que mudou nesse meio. Por enquanto nós temos que associar duas coisas. Primeiro, associar o que é o direito militar e o direito civil, não é verdade? O artigo 124 da Constituição Federal, diz que a Justiça Militar Federal, então aí já temos duas competências, a federal e a estadual. Então, a Justiça Militar Federal, aquela que trata dos crimes militares nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, né? E nós sabemos que essas Forças Armadas, elas têm como base a hierarquia e a disciplina, né? A hierarquia e a disciplina prevista tanto no artigo 2º quanto no artigo 14 da Lei 6.880, que é o nosso Estatuto dos Militares, né? A hierarquia e a disciplina é a base de toda a instrução militar. Isso também está na Lei Complementar número 164 de 2016, aqui do Estado do Acre, quando regula, por exemplo, a Polícia Militar e os Bombeiros Militares. A hierarquia e a disciplina, né? E o direito militar ele é diferente do direito civil. Por quê? Porque ele é mais rígido. Quando nós abordamos o direito penal, né, nós abordamos o crime como ação ou omissão típica, jurídica e culpável. Eu já disse que, como eu falei, o crime ele é típico quando ele apresenta uma conduta, né, como eu falei aqui, vários artigos que definem as condutas. Ele apresenta um nexo de causalidade do artigo 13 do Código Penal. O artigo 13 traz esse nexo de causalidade, na verdade. Temos aí também a responsabilidade subjetiva criminal. O que é isso? O crime, para ser crime, ele tem que ter o dolo ou a culpa, não é verdade? Está no artigo 18 do Código Penal, está no artigo 30 do Decreto 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Então, o crime, para ser crime, ele tem que ter uma conduta, tem que ter um nexo do artigo 13 e tem que ter a responsabilidade subjetiva do artigo 18, ou seja, ele tem que ser praticado ou com dolo ou com culpa. O que é dolo? Dolo são dois tipos de dolos que nós temos que analisar. O primeiro dolo é aquele dolo que a pessoa quer praticar, a pessoa tem a vontade de fazer, a pessoa quer praticar o crime, então é conduta dolosa direta, ou seja, dolo direto. E temos aquele dolo em que a pessoa assume o risco, não é verdade? Na verdade, ela não tem muita intenção de praticar, mas ela assume um risco.
né? Disse aí, por exemplo, do artigo 306 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que a pessoa que anda, por exemplo,